Oi, pessoal. Eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre transporte marítimo, né, e os diferentes tipos de containers que a gente usa no transporte marítimo. Então, e depois eu vou dar algumas dicas para tentar economizar com frete, fazendo a seleção adequada do tipo de container para fazer o transporte dos seus produtos. Basicamente, na questão do tamanho, né, em relação ao tamanho, a gente tem dois tipos de container padrão. A gente tem o container de 20 pés e o container de 40 pés. Como vocês podem imaginar, o container de 40 pés ele tem o dobro da capacidade de um container de 20. Na verdade, um pouquinho mais do que o dobro da capacidade de um container de 20. E a vantagem não para por aí. O container de 40, ele virou meio que um padrão da indústria. Existe uma menor movimentação de containers de 20 pés. E pela lei da oferta e da procura, né, tudo aquilo que tem menos oferta tem menos demanda, né, ou seja, container de 20 tem uma oferta menor, então o preço sobe. Então o preço do container de 20 deveria ser metade do valor do frete de um container de 40, ele nunca é. Ele sempre é maior do que a metade. Né? Então ele chega a 80%, 85% do valor do frete de um container de 40 pés. Então a primeira dica é essa. Se você puder consolidar os embarques, acumular mais material e quando transportar num container de 40 pés, isso é vantajoso em termos de frete. É lógico que você vai ter que olhar aí o custo do inventário, se compensa ou não, né? Então, se você tem demanda mensal para um container de 20 pés e você tem que acumular 2 meses, ter um inventário para 2 meses para poder transportar, né, receber seus embarques em container de 40 pés, então você tem que pensar no custo financeiro de ter um mês a mais de inventário. E depende de uma série de fatores, né? Depende da questão de juros bancário, o aluguel do espaço, enfim. Então, para cada empresa, essa conta é um pouco diferente, tá? Então, é importante colocar na ponta do lápis e saber se a economia de frete vai valer o custo a mais de inventário. Muitas vezes vale, tá? Então, é importante ter isso em mente, que existe essa possibilidade de economizar no custo de frete, consolidando os embarques e usando containers maiores, containers de 40 pés. Agora vamos falar dos tipos de container. Então, basicamente, o padrão da indústria anos atrás era o container tipo dry, um container para carga seca, né, um container para carga normal, caixas de madeira ou de papelão, né, um container de dimensões, a altura dele um pouco mais baixa, né, um container um pouco mais compacto. Esse era o padrão da indústria. Hoje em dia, a indústria está usando em maior quantidade um container que a gente chama de HC, que é o High Cube. É um container mais alto para mercadorias mais volumosas, né? Então ele tem a mesma capacidade de suportar peso que o container dry, só que ele pode levar mercadorias de volume maior. Como existe uma demanda maior pelos containers HC, eles acabaram virando o padrão da indústria. Então hoje, de novo, é a questão da oferta e da demanda. Então a indústria, como padronizou nos containers HC, também é um container que a gente tem uma demanda maior desses containers e tem uma oferta maior desses containers. Foram construídos mais containers HC, eles são mais usados pela indústria, né? Virou uma espécie de um padrão. Então, muitas vezes você vai encontrar o container HC, que é um container onde cabe mais mercadoria em termos de volume, pelo mesmo preço do container dry. Então, muitas vezes vale mais a pena usar o container HC, tá? Muito provavelmente, se a sua mercadoria não for uma mercadoria
extremamente densa, né, extremamente pesada, muito provavelmente no container HC você vai conseguir colocar uma quantidade maior de mercadoria pelo mesmo valor de frete ou por um frete com um valor muito próximo. Sempre que possível, né, usar o container maior, o container high cube. Além dos containers dry e high cube, a gente tem containers especiais para tipos diferentes de mercadoria. Então tem container específico para líquido, container específico para transporte de gases industriais, container open top, né, que a gente fala, um container sem o teto, né, para mercadorias que podem ultrapassar a altura do container. Fora esses tipos que são muito raros, a gente tem um container relativamente comum, é o container reefer, é o container refrigerado. Então, ele é bastante usado no transporte, por exemplo, de carne, né, de produtos alimentícios, frutas, esse tipo de produto que precisa ser transportado a baixas temperaturas, né? O container reefer, mesmo para quem não atua nesse segmento, ele pode se transformar numa oportunidade. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem um fluxo de comércio onde um país exporta produtos refrigerados para outro e importa produtos secos, produtos normais, que não necessitam de refrigeração. Mas o container tem que voltar. Então, em vez de voltar vazio, os armadores, as empresas de transporte marítimo, elas oferecem, por um desconto, o transporte em container que a gente chama de NOR, que é o Non-Operating Reefer, ou é o container reefer desligado, né, sem estar com a refrigeração ligada. Então, vamos falar, o Brasil exporta, por exemplo, carne para o mercado chinês. Então, vai em container refrigerado. Depois, esse container tem que voltar. Em vez de voltar vazio, eles procuram alguém que está tentando trazer mercadoria da China e aceita colocar essa mercadoria num container reefer desligado, né? Obviamente, não pode ser uma mercadoria que vai deixar o container sujo ou com cheiro, qualquer esse tipo de coisa. Precisa ser uma mercadoria relativamente compatível, tá? Mas quem tem esse tipo de mercadoria e se dispõe a colocar no container reefer, porque você está perdendo espaço. O container reefer ele tem as paredes mais grossas por causa do isolamento térmico, né? Precisa ter uma camada de isolamento térmico ali. Então, embarcador que se dispõe a usar o container NOR, ele está perdendo um pouco de espaço, só que em compensação ele pode ter um desconto significativo no frete desse container. Então, se você puder usar esse frete de retorno do container refrigerado, né, conversa com a sua empresa de navegação, conversa com o freight forwarder, a empresa que te assessora nisso daí, e ver se tem essa disponibilidade. Se tiver essa disponibilidade, a sua mercadoria for compatível, vale muito a pena usar esse meio de transporte, você pode ter uma boa economia no frete, tá? Bom, então essa era a dica de hoje. Valeu, pessoal. Coloquem aí perguntas, comentários, sugestões. Eu gostaria de ouvir um feedback de vocês, tá bom? Valeu, até o próximo. Tchau, tchau.